A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 42 até o verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem não está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Quem pode ler para nós? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos dando início a uma nova série de temas. Iremos falar durante esse mês de março sobre o DNA espiritual da igreja. O DNA espiritual da igreja. E hoje, na semana número 1, nós iremos falar sobre os fundamentos da igreja saudável. O nosso culto de quarta-feira é um culto em que nós oramos, onde nós buscamos e nos entregamos ao Senhor. E depois nós temos um momento de doutrina, um momento de ensinamento bíblico. Isso tem nos fortalecido ao longo desses anos e eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Certa feita, perguntaram a um teólogo renomado o que era mais importante para ele, a leitura da Bíblia ou a oração. E ele respondeu dizendo: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Nós não podemos voar com uma asa só. A Bíblia e a palavra de Deus têm que andar lado a lado. Um jovem pastor esses dias estava fazendo uma entrevista para um podcast e ele estava falando de uma experiência que ele teve com R.C. Sproul, um grande teólogo aqui dos Estados Unidos, e ele estava dizendo que a igreja moderna ela está divorciada porque o Espírito não anda junto com a palavra e a palavra não anda junto com o Espírito. E em muitos contextos, esse divórcio tem causado inclinações, tanto para movimentos místicos, tanto quanto para movimentos de consciência. Mas ele disse que há uma geração que viverá um avivamento, quando este divórcio, quando essa separação for restaurada novamente. Ele olhou para o pastor jovem que estava diante dele e disse: eu creio que a sua geração é a geração tal. É a geração que irá viver isso. Eu creio que nós viveremos também indícios e movimentações deste avivamento no nome do Senhor Jesus. Porque nós cremos nessa junção, neste casamento da palavra com o Espírito, do Espírito com a palavra. Quando os dois estão unificados, então a vontade de Deus se estabelece. E hoje nós iremos falar sobre o fundamento de uma igreja saudável. E quando falamos de fundamento, nós pensamos logo em quem? No Senhor Jesus, em suas palavras. E no capítulo 7 de Mateus. Quem tem a Bíblia, abra comigo. Põe o seu dedo lá em Atos, que nós vamos voltar para lá depois e iremos falar um pouco sobre a exposição desses textos, mas eu quero que você vá lá em Mateus, capítulo 7, e no versículo 24, diz assim um texto: assim todo aquele que ouve, diga comigo, ouve,
estas minhas palavras e as praticas será comparada a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, diga caiu a chuva. Vieram as enchentes, diga vieram as enchentes. E diga sopraram os ventos. E diga assim, e bateram com violência contra aquela casa. E assim disse Jesus, mas ela não caiu, pois estava em seus alicerces sobre a rocha. Pois aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o mesmo processo se repete. Caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Aproveitando que na semana passada o presbítero Getúlio chamou alguém do teatro para fazer uma apresentação, eu queria chamar uma jovem aqui para nos ajudar aqui nessa noite. Quem tem alguma jovem aqui na igreja que quer nos ajudar aqui nessa noite? Temos duas jovens, uma olha para a outra. Aí, papel, tesoura, como é que é? Pedra, papel e tesoura, vai lá. Nossa. Por favor, vem aqui. Não se preocupe, não tem que responder nada difícil. Eu só preciso da sua ajuda para que nós possamos fazer uma ilustração com essa pequena casinha aqui. Olha, o irmão está vendo essa casa aqui, gente? Casa maravilhosa, bonitinha, né? Então, essa aqui é uma casa, né? E toda casa ela começa com a sua estrutura, o seu fundamento. Este prédio é sustentado porque aqui debaixo tem uma estrutura, um fundamento. As colunas estão apoiadas nessa estrutura para que o teto não venha desabar sobre nós. Caiu muita neve, muita chuva, mas o teto não caiu porque tem colunas de sustentação, porque tem uma fundação que sustenta essa casa. Ninguém constrói a casa pelo teto. Cadê os construtores da casa? O irmão trabalha com roof, né? Gilmar? O roof é que parte do processo da construção? É o primeiro? É o último, né? Quando está lá em cima, tudo fremado, ele vai lá e coloca o roof na casa. Então, você vai segurar aqui nesse arco aqui da casa, e aí eu vou ler o texto novamente, e você vai insinuar o que está acontecendo com essa casa. Ok? Tá bom? Enquanto eu vou lendo, né? Aí disse Jesus, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Vieram as enchentes. Sopraram os ventos. E bateram contra aquela casa. E ela não caiu porque estava sobre a rocha. Espera aí. Que agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou tirar o fundamento dessa casa. E aqui eu tiro o fundamento dessa casa. Você vai segurar a casa no mesmo lugar. E nós vamos fazer agora a leitura do texto. Porque aquele que constrói a sua casa em outro fundamento, a não ser nas palavras de Cristo, ele vive uma outra experiência. E caiu a chuva. E vieram as enchentes. E sopraram os ventos, e bateram naquela casa. Quebra isso. E ela caiu, e desabou, e grande foi a sua ruína. Uma salva de palmas para Jesus pela vida da nossa irmã. Depois você vai ter que montar aqui, tá? Quem mandou você destruir? Pode voltar, obrigado. O propósito desse culto, mais do que tudo, é dar fundamento e princípio para a nossa vida. É nos ensinar como viver a vida que Deus determinou para nós. Deus não é um ajudador das nossas necessidades, Ele é o Senhor da nossa vida. Deus não é um poder adicional que eu tenho porque eu aceitei Jesus. Deus é o poder que governa a minha vida. Os fundamentos bíblicos foram estabelecidos com o propósito, nos sustentar nos tempos das adversidades. Quando nós temos fundamentos, nós conseguimos vencer as provas que a vida vai lançar sobre nós.
sem fundamentos, nós não podemos vencer. E a promessa da vitória está nas palavras de Cristo. Se você obedecer às minhas palavras, então você não cairá, não será abalado. Hoje nós queremos falar sobre o DNA espiritual da igreja. E antes de falarmos no DNA espiritual em si, eu trouxe aqui uma introdução. Esse novo estudo vai trazer uma série chamada O DNA da Igreja. E o objetivo é estudar, semana após semana, os livros do Novo Testamento e compreender os temas centrais apresentados por seus autores e aplicar essas verdades à vida da nossa igreja. Estávamos orando, terminando o mês de fevereiro, sobre o que Deus tem para nós. Então chamamos aqui a nossa rede de apologética, os irmãos teólogos da casa, que trabalham mês a mês, ano após ano, estruturando, ouvindo de Deus qual é a vontade de Deus para essa igreja. Então entendemos a direção do Senhor, que a igreja precisa aprender, entender e relembrar, trazer à memória o seu DNA, a sua essência, a sua origem, a sua formação que veio do céu. Por quê? Porque com o passar dos anos, corremos o risco de perder o DNA original da igreja. E nós corremos também o risco de nos perdermos neste caminho desse DNA que vai passando de geração em geração. Lá, quando Deus chamou Abraão, quando chamou Isaac, quando chamou Jacó, quando estabeleceu as tribos de Israel e estabeleceu Moisés como líder, havia um mandamento que era: ensine aos seus filhos os mandamentos do Senhor, ao assentar, ao deitar, ao se levantar, comendo, bebendo, andando na rua, em todo o tempo, ensine, ensine, ensine. Por quê? Porque se nós pararmos de ensinar, a próxima geração pode não aprender. Então, de geração em geração, na multiplicação desse DNA, temos muitas coisas que porventura se perdeu no caminho, e nós como igrejas queremos trazer de volta a nossa consciência o que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser uma igreja saudável. E esse é o propósito desse estudo. A expressão DNA refere-se ao código genético que define as características essenciais de um ser vivo, aquilo que faz parte da sua natureza desde a sua origem. Quando nós falamos do DNA da igreja, estamos nos referindo aos elementos que compõem a sua essência espiritual, aquilo que define a sua identidade, sua cultura e sua missão. A igreja tem propósitos de vida. Ela precisa ter uma identidade, tem uma cultura e tem uma missão. E para iniciar essa jornada, não tem livro melhor do que ele, a não ser o livro de Atos dos Apóstolos, porque é onde nasceu a igreja. A igreja de Cristo nasceu, tomou forma, criou-se o seu sistema de governo, seu sistema de agregados, para que pudesse assim cumprir a sua missão. Não é coincidência que o livro de Atos dos Apóstolos está logo após os evangelhos de Cristo, onde estão as palavras de Cristo para a igreja, e Atos está antes das epístolas, onde Paulo agora traz orientações e correções para o destrilho da igreja. Atos, a igreja nasce após as palavras de Cristo, ela começa agora a ensinar, a guardar, a perseverar, a partir o pão, a orar, a viver e alcançar o propósito. Mas no decorrer dos anos, Paulo agora escreve cartas para realinhar a origem, que já havia se perdido. A igreja havia saído do trilho, perdido o caminho, andado em direções erradas. Então Paulo escreve as cartas, trazendo direcionamento, correções àqueles princípios que estavam incorretos. Nós temos aqui o relato de uma igreja em movimento. Nós vemos os discípulos que vieram de uma prática, aprenderam com Jesus durante 3 anos e agora precisa viver aquilo que Jesus ensinou. Então, nosso texto básico nós lemos aí. Se você gosta de escrever, anote comigo. Se você gosta de, às vezes, destacar um texto ou um verso, uma palavra, se você puder na sua Bíblia, eu queria que você no versículo 42 circulasse a palavra
perseveraram. E perseveraram na doutrina, circula a palavra doutrina, dos apóstolos, e na comunhão, agora circula a palavra comunhão, circula a palavra partir dos pães, partir do pão, e circula a palavra oração. O verso 43 diz que em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão em casa, e tomavam suas refeições com alegria, sincereza de coração. E o verso 47, o resultado disso é que Deus ia salvando os perdidos. Esta é a base da igreja primitiva. Ela perseverou na doutrina, vivia em comunhão, partia o pão de casa em casa, reunia-se no templo, fazia suas orações, havia temor, e por causa desse princípio, Deus manifestava com prodígios, sinais e maravilhas no meio do povo, ao ponto de os irmãos venderem os seus próprios bens para poder suprir a necessidade do próximo. E assim, Deus era glorificado e louvado, no verso 47, e o Senhor acrescentava dia após dia. Vamos entrar no DNA. O que é o DNA? DNA é considerado uma das descobertas mais revolucionárias da ciência moderna. Ele funciona como o código que define a identidade de um ser vivo. Você sabia que no DNA estão registradas informações fundamentais como características hereditárias? Já viu aquela pessoa que tem um filho que tem a mesma personalidade, o mesmo temperamento? Você olha e fala assim, puxou o pai, né? Puxou a mãe, né? No DNA estão registradas informações também como predisposição de doença. Já viu quando você vai no médico, o médico fala assim, você tem alguém com diabetes na família? Alguém com algum problema de saúde? Por quê? Porque nós podemos correr o risco de ter uma predisposição da mesma doença, porque herdamos o DNA de alguém que foi entregue para nós. Você já viu aquelas relações de parentesco? A minha esposa, uma certa época, cuidava de criança e ela recebeu uma criança nova e chegou em casa, um menino branquinho, do cabelo enroladinho, os olhos azuis, parecendo uma bolinha de gude do Brasil. E a mãe, moreninha, escurinha, do cabelo enroladinho. E ela chegou em casa e apresentou a criança e falou assim, nossa, esse menino é a cara do pai. Aí ela falou assim, você conhece o pai? Eu falei assim, não, porque não parece nada com a mãe. É a cara do pai. Relações de parentesco, né? Quando a criança nasce, nós temos essa mania de olhar para o bebê e falar assim, parece com quem? Irmãos, o bebê não parece com ninguém. Parece não. A gente quer que pareça, a gente tem uma ideia, né? Aí a mãe quer que pareça com ela, o pai quer que pareça com ele, e assim vai. Mas depois de um tempo, sim, toma as suas características. Quando a gente foi na faculdade do Texas, no CFNI, as pessoas olhavam para minha esposa e falavam assim, você é a mãe da Radassa? Porque vinham na hora. Né? Quando a gente foi para Porto Rico, qualquer lugar que eu chegava, as pessoas começavam a falar espanhol comigo. E falava inglês com ela. Eu não sei, acharam que eu tenho um parentesco borico, eu não sei o que aconteceu. Nós temos também no DNA registro de evolução de espécie. Existe um povo por aí que pensa que a gente veio de uma explosão, do Big Bang. Existe um povo daí que crê que eles vieram do macaco, ele fica com os macacos lá e a tribo dele. Eu vim de Deus, criado em Deus, patrimônio do céu. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender esse princípio porque nós vamos entrar na ligação do DNA espiritual da igreja. A ciência forense, o DNA também se tornou uma ferramenta extremamente importante para a resolução de crimes. Não sei se você já assistiu algum filme de advogado, alguma série que fala sobre crimes de polícia, essas coisas. Eu gosto muito disso, resolução de problemas, conflitos. E ali nós podemos entender que através do DNA, as pessoas, elas possuem algo chamado código genético, que é praticamente único. O DNA, ele é quase que único, igual à nossa impressão digital. Não tão quanto, porque você pode encontrar o mesmo DNA em gêmeos idênticos. Eles têm o mesmo DNA, mas você encontra a identidade só sua.
Então nós precisamos entender que a polícia hoje, advogados, eles usam o DNA também para resolver crime, porque dentro do DNA eles têm o sangue, a saliva, o cabelo, a pele, pode ser identificado com muita precisão que esteve em determinado lugar. Por isso o DNA é frequentemente chamado de impressão digital biológica. Depois da descoberta e da evolução dessa impressão digital biológica, pessoas criminosas que forem justamente sentenciadas foram libertas de cadeias, de sentenças. E pessoas foram encontradas porque deixaram na cena do crime vestígios do seu DNA. Em Atos 2, 42 ao 47, nós encontramos 4 desses elementos, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Por isso que nós precisamos voltar ao princípio da Bíblia para entender a essência do texto para que a igreja se torne verdadeira e saudável. E aqui nós temos 3 pontos que eu queria pontuar nesta noite, que é a perseverança na palavra, ponto número 1. O segundo ponto é a dependência em oração. O terceiro ponto é a comunhão no corpo. E o quarto ponto é o crescimento pela ação de Deus. Então nós iremos fazer uma exposição do texto inicial nesses 4 tópicos e nós iremos falar sobre isso. Os irmãos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então, o primeiro ponto, perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma das características mais marcantes da igreja primitiva era a perseverança. Mas não é só a perseverança em uma situação, era perseverança na doutrina. Perseverança na palavra. Eles estavam sempre voltando e permanecendo no que estava escrito. Às vezes nós conseguimos ser perseverantes em dificuldades, em situações, em um sonho, em um objetivo, mas a igreja primitiva, ela perseverava em tudo isso, porém, principalmente, a essência da igreja saudável é aquela igreja que está sempre na palavra. É a palavra que traz vida, que traz cura, que liberta e que dá o fundamento para vencermos todas essas aflições da vida. Perseveraram na palavra, na doutrina dos apóstolos. Eles não eram apenas ouvintes dos ensinamentos dos apóstolos, mas permaneciam firmes nele. Então, a primeira coisa que eu quero aplicar para nós é que nós não podemos ser somente ouvintes do que nós recebemos, temos que ser praticantes do que ouvimos. Nós não estamos aqui semana após semana ouvindo 1 hora de estudo bíblico para sair daqui e esquecer tudo o que aconteceu. Teve uma época da minha vida que eu tive uma ousadia imensa dentro de casa. Minha esposa estava no auge da TPM, eu fui conversar com ela, e aí de repente ela manifestou-se e falou algumas coisas que toda mulher sabe, que fala quando está em TPM, e todo marido sabe que ouve quando a mulher está nesse lugar, não é verdade? Eu não sei porquê, às vezes a minha esposa esquece que todo mês tem isso, é contínuo, sabe, até Jesus voltar. Ela esquece, e eu me lembro que uma vez, não sei o que deu na minha cabeça, a ousadia que eu tive, depois que ela falou um monte de coisa, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você falou para mim, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque você não está falando de coração, você está falando porque você está na TPM. Aí ela começou a rir, porque ela tinha esquecido e lembrou de que ela estava assim, agindo daquela forma, não porque ela queria, mas porque era uma mudança hormonal. E eu entendi e nós ficamos em paz. Sobrevivi, estou aqui, Jesus, para dar testemunho. Varão, Deus pode te dar ousadia um dia na sua casa. Mas não é sobre essa prática que a igreja primitiva vivia. A igreja primitiva, ela andava com um caderninho dentro da igreja. Quando o estudo era dado, ela escrevia. Porque quando você escreve o que ouve, você retém 70% do que você está aprendendo. Fala para mim o que você vai aprender depois de eu falar 1 hora. A única coisa que você vai lembrar é que hoje é a casinha que foi quebrada aqui na mão da irmã. Mais nada. O nosso problema é porque nós deixamos a essência de ser primitivos. Sabe o que você precisa fazer? Anotar tudo que eu estou ministrando para eu não te falar uma heresia.
para eu não manipular os seus sentimentos e não direcionar você num caminho errado para fazer a minha própria vontade. A Bíblia diz que os bereanos, eles ouviam os que as pessoas pregavam e ia para casa conferir se era verdade, porque a vida espiritual e a direção espiritual da sua vida é sua responsabilidade, não do pastor da sua igreja. E sabe o que é que nós fazemos como igreja moderna? Sentamos no banco da igreja e esperamos o pastor falar 1 hora. Depois de sair daqui, não lembra nem de 5 coisas que ele falou. Igreja primitiva perseverava na palavra. A palavra ensinava, ele chegava em casa e passava a semana inteira ouvindo a palavra, ruminando a palavra, meditando na palavra, digerindo a palavra, estudando a palavra, entendendo a palavra, para depois viver a palavra. Nós precisamos ser esse tipo de igreja. A igreja saudável é a igreja que sai do culto no domingo, e Deus falou domingo agora que o amor é o dom supremo. Eu saio na segunda-feira e falo: Pai, eu quero viver esse amor, eu quero expressar esse amor, eu quero ser a essência desse amor. Na terça-feira ele vai acordar dizendo: Deus, me dá uma oportunidade para demonstrar esse amor, me revela de forma especial o teu amor através de outras pessoas, através da natureza. Na quarta-feira ele chega e fala: Deus, eu quero amar o Senhor ainda mais, ainda mais, ainda mais. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? E o segundo mandamento? Se Jesus estabeleceu o segundo mandamento como sendo amar o próximo como a si mesmo, por que nós não vemos essa característica atuante na igreja? Se é o segundo maior mandamento. Quantas vezes nós identificamos uma igreja pelo que ela tem, pelo que ela replica, pelo que ela se tornou, pela estética dela. Mas se nós fôssemos igrejas da época da igreja primitiva, a nossa maior identidade ia ser: ali naquele lugar existe um povo que ama. O pastor Francis Chan esteve em um país da Ásia, não vou saber qual, e ele disse que ele foi numa igreja, e foi a igreja mais bíblica, mais saudável que ele já viu na vida dele. Ele estava ministrando e ele falou assim: e eu nem cheguei aí no templo deles, mas eu falo para você que de todos os congressos, todas as mega churches, todas as igrejas que eu já fui, eu nunca vi uma igreja tão saudável e espiritual como aquela. Aí eu falei: eu quero saber que igreja é essa. E sabe o que ele falou? Que naquela comunidade havia um vilarejo, e nesse vilarejo um grupo de pessoas que tinha umas 40 famílias, e cada família adotou 3 meninos órfãos. E aquela comunidade cresceu, e eles estavam adotando as crianças órfãs, as crianças necessitadas daquela cidade, para demonstrar o amor de Deus. E quando ele chega na igreja, a primeira coisa que ele vê, o amor estampado no rosto e nas atitudes daquelas pessoas. A igreja primitiva é uma igreja que demonstra amor pelo próximo. A igreja primitiva é a igreja que persevera na palavra de Deus. É uma igreja que tem significância. Perseverar significa continuar firme e não abandonar aquilo que Deus estabeleceu, mesmo quando surgem dificuldades, pressões ou circunstâncias que são fortes demais para nós. Entenda, nós temos o costume de, quando enfrentamos uma situação difícil, a gente esquece de Deus. Não sei porquê. Deus, ele se torna a última solução, porque a gente tenta, com toda a nossa força, resolver a situação, resolver o problema. Eu tenho experiência, eu já lidei com isso no passado, eu tenho know-how. E é nesse momento que a gente deixa a primeira pessoa que deveria ser chamada para a situação por último, porque a gente vai explorar todas as possibilidades e vamos nos achar sem capacidade. Aí nós vamos dizer assim: Deus, eu preciso da tua ajuda agora. E Deus está lá em cima e fala assim: mas por que não procurou primeiro? Por que esperou não ter mais condição nenhuma de fazer isso? Então nós temos que ir ao Senhor, buscar ao Senhor. Significa estar firme, não abandonar aquilo que estabeleceu. Na nossa vida, a partir do momento que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente amadurece, nós somos tentados a deixar aquilo que aprendemos e começar a viver coisas novas. Nós somos tentados a sair de uma essência para viver novas essências. Mas a igreja primitiva, ela permaneceu
no mesmo lugar, sem abandonar aquilo que Deus havia estabelecido. Isso nos ensina algo muito importante, que a saúde da igreja não nasce apenas da experiência espiritual, mas de uma vida enraizada na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto tivesse uma experiência espiritual. Eles passaram 120 dias sem sentir nada. Sabe por quê? Porque quando estamos estruturando, talvez não há sentimento. Quando estamos edificando, não há sentimento. Mas a partir do momento que a estrutura está edificada, o Pentecoste vai chegar. Neemias estava servindo o rei, e a Bíblia vai dizer que ele ouve notícias que Jerusalém está derribada, os muros destruídos e as portas queimadas. E a Bíblia diz que durante dias ele angustiou a sua alma, chorando e inclinando-se a Deus, clamava por misericórdia. O rei, vendo o abatimento do rosto desse, disse: Neemias, o que está acontecendo com você, Neemias? Ele falou assim: meu povo está em opróbrio, está em miséria. A minha cidade está em escândalo, o povo voltou humilhado, as muralhas derribadas, os portões foram queimados. E o rei falou assim: o que queres que eu te faça? Ele falou assim: eu preciso sair do meu palácio, do meu conforto, e ir construir as muralhas que estão derribadas. O rei lhe dá carta, lhe dá autorização, lhe dá recursos, e ele vai. E a partir deste momento você não vai encontrar mais Neemias chorando hora nenhuma, porque é tempo de construir. É tempo de estabelecer. E quando Neemias estava construindo o muro, edificando o propósito de Deus, a Bíblia diz que vieram distrações, vieram pessoas, vieram inimigos, vieram críticas, vieram ataques, vieram até subornos para tentar fazer parar. Mas Neemias disse: eu não posso parar a obra que o Senhor estabeleceu para que eu fizesse. Portanto, eu não tenho tempo para lidar com vocês. Os inimigos do Senhor, que queriam fazer Neemias parar, em tempo recorde. Em 52 dias ele reedificou o muro de Jerusalém, colocou os portais de volta, e todo o povo viu a glória de uma segunda casa construída e a presença de Deus naquele lugar. Os discípulos passaram tempo, irmãos. Sabe o que é você passar ali 120 dias? 4 meses. Todos os dias, indo ao templo, derramando suas lágrimas, orando, buscando, pedindo, e nada acontecia, orando, buscando, pedindo, e nada acontecia, e nada acontecia, e nada acontecia. Eu tenho notícia para você: quando nós perseverarmos, uma hora acontece. Eu tenho aprendido uma frase esses dias que demora muito para o de repente de Deus. Demora muito para a gente, mas o de repente de Deus é assim, ó. Deus pega e vira a mesa, e vira o jogo, e transforma a situação, e o nome dele é glorificado. Quem está comigo, diga amém. Eles precisavam aprender a serem comprometidos, guardar, praticar a verdade recebida. Perseverar na doutrina também significa proteger a pureza do Evangelho, pois ao longo da história sempre surgiram pressões culturais tentando alterar a verdade. Sem perseverança na palavra, a igreja pode perder sua direção, sua identidade e sua base espiritual. É por isso que está escrito. Você já recitou um versículo errado? De cor assim? Você já viu um versículo que com o tempo ele tomou uma outra forma? Sabe aquele versículo: Deus ajuda quem cedo madruga? Você nunca leu isso? É porque não existe. Mas tem muitos versículos que são tirados de contexto e eles se tornam verdades para nós. Até o dia que nós vamos ao registro bíblico, saber se está realmente escrito isso lá. E nós não vamos encontrar muitas coisas que nós ouvimos falar como versículo bíblico, como promessa de Deus, mas não está escrita na palavra. Então nós temos que ter intimidade, nós temos que ter tempo, nós temos que ter momentos pessoais com o texto sagrado, para que a verdade de Deus esteja em nosso coração e não seja alterada com o passar do tempo. Hoje nós temos filósofos, pastores, pregadores, profetas, mestres, doutores da teologia. A teologia é um ramo que dá dinheiro. Existem professores que ensinam em faculdades teológicas, mas que nunca aceitaram Jesus. Mas têm o conhecimento bíblico para ensinar o que está escrito no texto.
Existem pessoas que são falsos profetas, falsos mestres. A Bíblia fala sobre ele, que nos últimos dias surgirão muitos deles, irão trazer falsos evangelhos. O evangelho coach, o evangelho de empoderamento, o evangelho de palavras de efeito, é um evangelho voltado a ideologias, a teologias fakes, como a teologia da prosperidade, a graça barata, a salvação pelas obras, pelo merecimento, por aquilo que eu sou. Isso tudo são ondas que tentam tirar a pureza do evangelho, que tentam tirar a igreja da sua essência, mas louvado seja Deus pela direção do Espírito Santo, dizendo para a New England Church: volta para as Escrituras, volta para o texto, porque a nossa autoridade é o texto, a nossa obediência é o texto, a nossa rendição é o texto, o nosso sim é o texto. O que você precisa praticar é a perseverança na palavra. E quando você enfrentar qualquer coisa na vida, a primeira coisa que você faz, consulta o texto. Aqui acontece muito isso, recebemos ofertas devido ao status de alguns, não está regularizado ainda. Às vezes recebemos oferta que vai nos ajudar em uma dificuldade, mas se eu for consultar o texto, não cabe a mim viver isso. Não cabe a mim corromper o meu princípio com Deus que me amou e que me salvou, por a troca de um trabalho, de um dinheiro, do dólar. Não posso fazer isso. Quando eu consulto o texto, eu consigo permanecer no opróbrio, na miséria, passar necessidade, mas eu não corrompo a minha alma, porque o texto me traz de volta a essência. É a Bíblia. E se nós temos o texto como essência, a Bíblia como referência, como fonte de vida, por que que nós não passamos tempo no texto? Porque nós não lemos o texto, porque nós não estudamos, não amamos, não recebemos vida que vem do texto. Sem a palavra de Deus, nós perdemos direção, nós perdemos identidade, nós perdemos a base espiritual. A gente começa a olhar as pessoas, daqui a pouco a gente está sendo tudo igual, daqui a pouco a gente está fazendo tudo o que todo mundo está fazendo. Você consultou a Deus antes de fazer o que você está fazendo? Ou é porque está todo mundo fazendo o que você está fazendo? Quando nós consultarmos ao Senhor, nós vamos entender a direção que vem de Deus, porque o texto vai nos dar base para vivermos esse princípio. Lá em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao 5, Jesus disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam o poder do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Humanamente falando, a decisão era irracional. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Ele foi levado ao madeiro em Jerusalém. Ele foi injustamente sentenciado em Jerusalém. Então era para os discípulos fugir de Jerusalém. E Jesus fala o quê? Volta para Jerusalém, até que de lá, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Se os discípulos não estivessem em oração, eles não iriam obedecer a uma palavra que parecia ser contrária a uma vontade. Não tem lógica. Tem coisas que Deus vai falar para você fazer que não vai ter lógica, e não precisa e não adianta explicar nada para ninguém, porque não vai entender. Tem coisas que são ilógicas, tem coisas que não fazem sentido. Deus falou para Josué: Josué, caminha ao redor da cidade, ninguém fala uma palavra, você vai dar uma volta no muro um dia, durante 7 dias, no 7º dia vai dar 7 voltas. Olhamos o contexto de batalha, de guerra, nunca existiu isso. Mas Josué obedece à direção do Senhor. E no 7º dia, no brado de vitória, o que acontece? Deus honra a sua palavra. Creia, persevere, e você verá o que Deus fará. Os discípulos permaneceram confiando na palavra de Jesus. E o que aconteceu depois dessa confiança? O lugar recebeu o poder do alto, e foi ali em Jerusalém que a igreja nasceu. Olha que interessante, né? Se os discípulos tivessem voltado ou fugido por causa do medo, por causa da perseguição, com medo da sua própria vida, serem levados ao Calvário como Cristo foi, como Pedro estava ali, disseram: esse aqui é um daqueles, andava com Jesus. Ele falou assim: eu não, nunca vi, longe de mim, porque eu não quero ser crucificado igual a ele.
Logicamente falando, irmãos, era para os discípulos fugir de Jerusalém. Mas foi naquele lugar que Deus batizou os discípulos e ali Ele fundou a igreja primitiva. O lugar da crucificação se tornou o lugar do nascimento da igreja. Isso nos ensina algumas verdades. Muitas vezes Deus nos chama a permanecer quando parece mais lógico partir. Deus nos faz obedecer quando não entendemos completamente e confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Os discípulos viram multidões se converterem porque decidiram perseverar. Perseverar. Eu tenho uma palavra para você. A sua perseverança vai trazer fruto e prosperidade. A tua perseverança vai trazer pessoas aos caminhos do Senhor e a palavra de Deus vai ser confirmada em sua vida em nome de Jesus. Persevera. Não para não. Não abre mão não. Vai até o fim. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Vai com lágrimas, vai se arrastando, vai chorando, vai com dor, vai com angústia, vai sem saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer, às vezes triste, põe um sorriso no rosto, vai assim mesmo, porque uma hora o Senhor vai bradar do céu e a sua perseverança vai ser reconhecida e muitos irão dizer que o Senhor é Deus. Nós não podemos ser uma geração que desiste fácil, irmãos. Hoje em dia, a impaciência, a desistência. Hoje a gente chega numa loja para comprar uma coisa, a fila está grande, desiste, vou embora, não vou esperar não. Não conseguimos esperar numa loja. A gente passa um drive-thru da lanchonete e a fila está grande, fala assim, não vou não, vou lá no outro. Aí vou lá no outro, aí come o sanduíche do outro lugar, porque o que você queria, a fila estava grande. A gente pede uma coisa hoje, quer que entregue no mesmo dia, amanhã de manhã. Não sabemos esperar. Irmãos, eu tenho uma coisa para te falar. Tem coisas que Deus faz instantaneamente, sim. Mas a maioria dos processos de Deus é demorada. Sabe por quê? Porque Deus nos prova. Na demora, Deus prova a minha fé, minha confiança, minha lealdade, minha perseverança, minha humildade. Nesse processo de espera, Deus vai ver o que eu vou fazer, o que eu vou reagir. Como eu vou reagir? Nesse processo a gente vai morrendo algumas mortes, vai entregando alguns Isaques, né? Nesse processo a gente vai abrindo mão, e aí quando a gente está mutilado, a nossa carne está mutilada, a gente entrega a nossa vontade para o Senhor, aí vem o de repente de Deus, aí parece que a coisa muda. Parece que Deus faz algo grandioso. Então entenda esse princípio, confie na palavra, persevere, porque a igreja nasceu neste lugar de perseverança. Imagina se depois de 2 meses e meio, 2 meses, 3 meses, 3 meses e meio, os discípulos falam assim, você quer saber de uma coisa? Isso aqui não vai dar em nada não. Vamos embora daqui. Vamos voltar para o mar. Vamos pegar nossas redes. Vamos voltar a trabalhar. Mas eles disseram, eu não abro mão. Deus prometeu, Ele falou para eu esperar, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu vou ficar aqui até o Senhor bradar do céu e manifestar a sua vontade sobre a minha vida. E ali nasce um grande projeto, um grande propósito. Permaneça. Estamos tomando decisões ouvindo a voz de Deus ou apenas escolhendo aquilo que é mais confortável? Irmãos, esse estudo foi produzido pelo diácono Gabriel e algumas alterações pessoais minhas, mas ele vai ser compartilhado na comunidade. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Ponto 2, dependência de Deus por meio da oração. A segunda característica da igreja primitiva era a dependência de Deus por meio da oração. Dependência espiritual significa reconhecer que não possuímos em nós mesmos os recursos necessários para cumprir plenamente a vontade de Deus. Toda força, direção e sabedoria vem do Senhor e a principal expressão dessa dependência é a oração. Existem coisas que Deus faz com propósitos para revelar a nós mesmos o nosso coração, e a oração é uma delas. O dízimo é outro. A obediência é outro. Existem coisas que Deus poderia não requerer de nós, mas Ele estabeleceu para que nós pudéssemos enxergar o nosso coração. Irmãos, Deus sabe dos meus pensamentos antes de eu falar?
Salmo 139 diz isso, né? Antes de formar os pensamentos, Deus já sabe. Então, para que Deus quer que eu fale? Se antes de eu profetizar, se antes de eu clamar, antes da palavra se formar na minha boca, o Senhor já sabe. Se todos os meus dias, nascimento a morte, já foram escritos no seu livro, para que a gente tem que orar? Sabe por quê? Porque na oração, a minha carne sai do controle e eu dependo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente para de orar, nós paramos de ser dependentes do Senhor. Como é que está a sua vida de oração? Um sinal claro que nós estamos dizendo assim para Deus, indiretamente, eu posso fazer sozinho? É quando eu falo assim, hoje eu não vou orar não. Nós estamos tendo oração 5h15 da manhã, durante toda essa semana. Talvez nem todos vocês estão na oração, e talvez alguns de vocês poderiam estar e não estão. Sabe o que você está dizendo pela manhã? Talvez, não vou generalizar, porque às vezes você não está participando da oração, mas você ora antes de você sair para trabalhar. Mas se a nossa igreja está num propósito, entendendo uma vontade, entendendo um princípio, uma unidade, para conquistar algo no Senhor, nós precisamos entender que é um lugar que Deus nos chamou para estar. E a obediência à direção de Deus para a igreja faz parte da unidade do corpo. Então, a partir do momento que eu participo desse lugar, eu estou dizendo ao Senhor, nós precisamos, estamos aqui, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, qual é a tua direção. Quando nós não fazemos isso, quando você passa o dia sem orar, quando você vai dormir sem orar, você está dizendo para o Senhor assim, eu não preciso do Senhor, está tudo bem aqui. Eu consigo fazer, eu estou conseguindo, eu estou lidando, eu estou resolvendo. E a gente vai cansando, vai perdendo a força, vai ficando emocionalmente exausto, vai ficando fisicamente exausto, vai ficando angustiado, e aí a gente começa a perecer. Por quê? Porque estamos trazendo o controle para nossas mãos. Quando eu não oro, eu trago o controle para minha mão, eu digo para você, não precisa, I got this, eu consigo fazer isso. Irmãos, nós não temos o controle de absolutamente nada em nossa vida. Por isso, a igreja primitiva entendeu esse princípio, vida de oração. Temos que orar. Temos que buscar a Deus, todos os dias, em todos os instantes. Quando a igreja ora, ela declara que confia mais no poder de Deus do que em suas próprias capacidades. Atos 1,14 diz que os discípulos perseveraram na oração. Olha a outra perseverança, oração. Você tem perseverado na oração, irmãos? Você tem dedicado uma vida de oração ao Senhor? Ou será que a gente só é levado para a oração quando a coisa está feia? Ou quando eu quero fazer algo, ou quando eu quero tomar uma decisão? Irmãos, a vida de oração é diariamente. Eu estava vendo uma entrevista do pastor Dan Duke com o Douglas Gonçalves essa semana, e se você não conhece o Dan Duke, ele é um líder espiritual aqui nos Estados Unidos, de 50 anos de ministério, onde ele anda em chamas, ele queima, ele está sempre apaixonado pelo Senhor, e hoje ele tem 80 anos de idade, e o Douglas perguntou para ele, como é que você conseguiu queimar 50 anos sem perder a força, sem perder a chama? E ele falou o seguinte, eu aprendi a diferenciar ministério de sacerdócio. Ministério é o que eu faço para o Senhor. Sacerdócio é quem eu apresento-me diante do Senhor. Ele disse, antes de eu fazer algo para Deus, eu ministro diante de Deus. Existe uma vocação chamado para viver e existe um ministério chamado para fazer. E nós precisamos distinguir, porque às vezes nós misturamos os dois em um só. E às vezes sobressai o ministério, porque às vezes a gente ora. Por que a gente ora de manhã? Deus abençoe meu dia, né? Abençoe o que eu vou fazer. Guarda-me na estrada, abençoe onde eu vou dirigir. Preste atenção nisso. Abre aquela porta, abençoe esse projeto que está acontecendo. Isso é ministrar na vida. A minha vida precisa dessas orações, mas antes de eu começar a pedir as coisas para Deus fazer para mim, eu preciso ministrar a minha vida, o meu sacerdócio diante de Deus. Aí, antes de eu orar essas coisas, eu falo assim, Deus, eis-me aqui.
Senhor, toma o meu coração em tuas mãos. Senhor, alinha os meus pensamentos, move-me no teu propósito. Senhor, como o Senhor quer me usar hoje? Deus, o que posso fazer para ti? Senhor, qual texto o Senhor quer que eu receba hoje pela manhã? E depois de você estar com o Senhor, queimando em Deus, você pode então queimar no ministério, fazer tudo o que Deus quer que você faça. E ele falou assim: a saúde da minha vida de incenso contínuo foi que eu nunca deixei o sacerdócio. Nunca deixei de primeiro estar com o Senhor por mim e depois estar no Senhor pelo povo. Há uma distinção, há uma separação. E nós precisamos fazer isso em nossa vida. Talvez as nossas orações são só de petições, só de provisões, só de bênçãos. Irmãos, primeiro, antes de pedir qualquer coisa, Pai nosso, santo é o teu nome, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Então, quando a igreja ora, ela está declarando que confia no poder de Deus mais do que na sua capacidade. Atos 1,14 diz que eles perseveraram em oração, esperaram pela promessa. Não foi um momento de passividade, mas um tempo de clamor, busca pela vontade de Deus e dependência espiritual. E se existe uma coisa que nós corremos o risco de viver na vida de oração, é a passividade. É deixar de ser intencional. É orar porque tem que orar. É vir para a igreja no culto de oração, em vez de orar e falar a Deus com fervor, clamar em voz alta, a gente fica sentado esperando começar o louvor. Irmãos, o tempo de oração não é um descanso que você tem. O tempo de oração é joelho no chão. Aqui não acontece isso, mas tem pessoas que chegam no culto de oração, o culto começa às 7h30 e de 7 às 7h30 tem 30 minutos de oração. Não é aqui não, tá? Tem 30 minutos de oração, as pessoas chegam, elas sentam no banco da igreja e falam assim: agora eu vou descansar aqui, fecha os olhos, fica ouvindo os irmãos orando. Irmãos, esse não é um tempo de você ficar passivo. É tempo de clamor, é tempo de guerra, é tempo de crucificar nossa carne. Nós começamos os cultos de domingo agora com 15 minutos de oração. 9h45 nós começamos um relógio de 15 minutos de oração, todos os domingos de manhã. Venha orar conosco, venha se ajoelhar conosco, venha se prostrar conosco. 7h da manhã, todos os homens aqui, estão convidados, sala de oração. Vem orar conosco, sacerdote. Vem buscar a Deus conosco. Temos ouvido o testemunho de tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida dos irmãos, porque nós estamos perseverando na oração. Irmão, chega uma hora que a oração ela vai cansar. Ela vai causar desgaste, desistência. E é neste mesmo lugar, na oração, que nós precisamos pedir renovo. Restaurar a nossa força. Lava o rosto, come algo e volta para a oração. Volta para esse lugar. Volta porque o Senhor está recebendo a nossa petição. E Deus sabe a hora de fazer todas as coisas, irmãos. Deus sabe a hora de responder, a hora de deixar você esperando. Isso mostra que o papel da igreja continua sendo o mesmo. Viver na dependência de Deus através da oração. Qual é o primeiro princípio da igreja primitiva, irmãos? Primeiro DNA da igreja primitiva? Perseveraram na palavra. Quem respondeu, levanta a mão. Vocês estão anotando? Está vendo? Quem anota lembra. Você não lembrou porque você não anotou. O segundo princípio é? Muito bem. Quem respondeu de novo está anotando? Glória a Deus. Anote, gente. Anote, sabe por quê? Porque esses fundamentos podem ser a decisão da sua casa ficar de pé ou cair. Sabia disso? Isso aqui não é só um ensinamento, são palavras de vida, palavras de Cristo. Quando guardado no nosso coração, nós iremos receber vida. E é nesse momento que quando o vento soprar, a enchente bater e violentamente bater contra a nossa casa, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar aqui no princípio. O Senhor disse, o Senhor prometeu, o Senhor falou, é a vontade de Deus, está escrito. Charles Spurgeon afirma assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar.
Oração revela nossa dependência de Deus. Nossa oração de Zoom, ela deve ter mais ou menos uns 8 meses agora. Não sei exatamente quando que ela começou. Mas Deus nos chamou para orar. Porque Deus quer fazer algo em nosso meio. E nós estamos plantando sementes. Ó, lançando sementes. Lançando sementes. Eu creio que a terra está preparada. O Senhor falou comigo essa semana, sobre essa semana de oração. Falei, Senhor, qual é o propósito, qual é o tema dessa palavra? E o Espírito Santo falou comigo, declarações proféticas, sementes que são versos, textos bíblicos que serão lançados sobre os corações que estão preparados para receber. E o Senhor falou comigo, após esse processo de semeadura, haverá uma chuva seródia. E haverá algo refrescante sobre nós. E nós iremos ver novos brotos nascendo. Deus vai ser glorificado, Deus vai ser honrado, porque essa é a vontade do nosso Deus. Perseverar na oração, clamor, busca e vontade. O tempo que dedicamos à oração revela o tempo que realmente dependemos do Senhor. Anote isso, para que você possa depois meditar. Tira uma foto sua e coloca um status dizendo assim: o tempo que dedicamos à oração revela o quanto dependemos do Senhor. Faça uma autoanálise agora. Você depende de Deus, baseado nessa frase? Ou depende de pouquinho? Ou depende de 3 minutos do dia? Ponto número 3. A igreja primitiva tinha um estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. Outra característica marcante da igreja primitiva era a comunhão verdadeira. Se há comunhão verdadeira, é porque supostamente existe falsa comunhão. Amém? Se há um verdadeiro adorador, porque existe falso adorador. Se há um homem de Deus, porque existe um falso profeta. E se a Bíblia nos ensina que nós podemos viver uma verdadeira comunhão, significa que existe uma suposta falsa comunhão. A palavra usada no Novo Testamento aqui é koinonia, que significa participação profunda e vida compartilhada. A fé cristã nunca foi apenas uma experiência individual, ela foi sempre uma vida vivida em comunidade. Em Atos 2, 44 e 45, vemos que os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles compravam, compartilhavam recursos, cuidavam de necessidade dos outros e priorizavam o bem coletivo. Eles não tinham tudo para si, mas eles viviam em comunhão, em comunidade. A bênção era coletiva. Deixa eu falar com vocês algo que o Senhor trouxe a minha atenção uns dias atrás, quando eu estava ouvindo algumas mensagens, e o Senhor falou assim: sabe quando você vai no culto e você ouve o pregador falar assim, Deus vai te levantar como José, você vai ser governador. Aí eles vão, glória a Deus, aleluia. Quando você ouve uma palavra assim, você vai derrubar o gigante, vai derrubar a muralha, e Deus vai te exaltar. Todas as vezes que você vê Deus exaltando alguém na Bíblia, é por um propósito coletivo. Muitas vezes nós ouvimos isso e pensamos um propósito egoísta individual. Temos que tomar cuidado, irmãos, com o tipo de mensagem que ouvimos, porque muitas das vezes elas vão estimular a nossa carne mais do que o nosso espírito. Por que José virou governador, gente? Para ele mandar nos outros? Para ele ser rico? Para ele ser reconhecido? Para os irmãos se humilhar? Não, para preservar a semente de Israel, para que chegasse até o Cristo. Porque senão ia morrer todo mundo. Ia acabar e Deus não perde o seu propósito. Às vezes ele fala assim, Deus abençoa Abraão, Deus abençoa, vai multiplicar, vai prosperar. Irmão, tem gente, deixa eu te falar uma verdade aqui, que talvez não seja popular. Você está preparado? Tem gente que vai ver cheque a cheque até Jesus voltar. Porque tem gente que Deus às vezes não pode dar algumas coisas.
Porque sabe do coração. Sabe que o coração é corrupto e se inclina para aquilo. Tem pessoas que quando ele pensa que vai ter algo, ele já pensa em si mesmo. Ele não pensa nem no próximo. Ele não pensa nem na igreja. Nós pagamos o preço de valor monetário por aquilo que damos valor. Certo? Se uma coisa não tem valor para mim, eu não pago o preço de jeito nenhum. Eu pago o preço naquilo que eu valorizo. E a pergunta que eu tenho para vocês é essa: qual o valor que você dá à igreja que você frequenta? A comunidade que você participa? Qual o valor que ela agrega em sua casa, em sua vida? Baseado no esclarecimento desse valor, eu pergunto para você: o que você tem investido de volta a essa casa? Tem pessoas que falam: eu amo a igreja que eu frequento, mas eu não sirvo na igreja em que eu frequento. Então, o seu amor não está alinhado com aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque eu invisto tempo, recursos, energia naquilo que eu valorizo. Você abre um negócio, você vai passar noite e dias em claro. Você vai investir tudo que você tem, porque você valoriza aquele algo que você está fazendo. E aí nós olhamos para a igreja como um todo e ouvimos responsáveis de rede dizendo: pastor, não tem pessoas, as pessoas não querem servir, elas recebem um chamado lá no Planning Center e no dia de servir mandam mensagem: não vou para a igreja, não vou para o culto. Irmãos, que compromisso nós estamos tendo com o lugar que nós dizemos ser a nossa casa espiritual? Que valor eu estou demonstrando através da minha atitude? Foi imprevisto também. Acho interessante as regras do curso da família que nós temos aqui, né? Do homem amado, mulher única, pais para toda a vida e casados para sempre. E lá tem algumas regras, que uma falta só é justificável em caso de tempestade de neve que a cidade cancelou, em caso de morte, se você morrer não precisa vir. Eu falei: gente, temos que reaver essa regra aqui. Já pensou, gente? Morreu, tem que ligar do caixão. Olha, eu falo que eu não vou no curso lá hoje não, que eu morri. Eu sei, gente, que é doente querido, eu entendo. Estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas nós precisamos entender isso, irmão. Qual é o compromisso e o valor que eu estou dando ao chamado que eu recebi para aquela semana servir os santos? Sabia que é um privilégio? Ser nação eleita, sacerdócio real. Sabe que é um privilégio ser escalado para fazer parte daquele time que naquele dia estará apresentando Cristo à comunidade e aos santos que vão adentrar nesta casa. É um privilégio. E se eu reconheço esse valor, eu vou investir tudo que eu tenho neste lugar, nesta casa, nesta koinonia, nesta comunidade. Essa comunhão não era um peso, mas uma expressão natural de amor genuíno. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor era prático. A Bíblia descreve a igreja como um corpo, e quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Da mesma forma, quando o irmão passa por necessidade, outro se levanta para o ajudar. Comunhão verdadeira significa compromisso com o bem-estar espiritual e prático do outro. Isso também se torna um testemunho poderoso ao mundo. A pergunta é essa: nossa comunhão é profunda e sacrificial ou ela é superficial e ocasional? E ponto 4, crescimento como resultado da ação de Deus. Após a igreja primitiva andar nesses pilares, o ponto 4 nos revela que Deus assim trazia resultado. A quarta característica da igreja primitiva era o crescimento, mas esse crescimento, enquanto os discípulos viviam, era através da perseverança, da vida de oração e da comunhão verdadeira. Às vezes a gente quer viver um avivamento, e a gente quer que Deus envie as almas, mas a pergunta é essa: nós estamos preparados para cuidar delas? Porque fazer filho é fácil, ser pai é difícil. Fazer filho é muito fácil, agora formar um filho num adulto responsável com valores cristãos é difícil.
Douglas Gonçalves estava falando em um podcast, ele disse assim, imagina se alguém chegasse no culto, depois do culto, o pastor fizesse um apelo, 300 almas aceitassem Jesus. A igreja pega fogo, né? Aleluia, glória a Deus, tá? Agora imagine se alguém batesse na porta da sua casa e deixasse 300 crianças órfãs, e diga assim, cuida deles. Por que mudou nossa consciência agora? É a mesma coisa espiritualmente falando. Porque nós vamos ter que ensinar essas pessoas a fazer o batismo, os caminhos da fé. Nós temos que ter classe para eles. Temos que ter professores, materiais. Temos que ter espaço para poder recebê-los. Temos que visitá-los, temos que orar por eles, temos que ensinar os passos. Aí eles vão ter momentos de dificuldade, vão esfriar na fé. O pássaro rouba a semente. As aflições da vida sufocam a semente, a espera não deixa a semente ter raiz, e daqui a pouco ele está indo embora, a gente corre atrás. Quem vai cuidar, gente? Por isso que a igreja, ela tem, por Deus, o seu método de crescimento, e toda igreja saudável, ela tem um crescimento orgânico. Basta olhar o rol de membro dela. Basta olhar a porcentagem de crescimento que está tendo durante o período de tempo. E nós vamos entender isso. No tempo de Atos dos Apóstolos, Deus queria fazer algo daquela magnitude. E Deus fez. O propósito era o quê? Que depois daquele avivamento haveria uma perseguição. E nessa perseguição, os cristãos se espalharam pelo mundo. Por isso que o crescimento foi de multidões, de centenas de milhares, logo no seu início. Por quê? Porque com a perseguição, um fugiu para a Grécia, outro fugiu para Roma, outro fugiu para a Itália, outro foi para o Brasil. Cada um para um lugar. Eles se espalharam e ali eles começaram a viver o princípio. O que eu aprendi, eu vivo. O que eu vivo, eu ensino. O que eu ensino, eu replico. Oração, palavra de Deus, perseverança, comunhão, e ali aquela comunidade começou a crescer. As igrejas da Ásia, veio da onde? Veio da perseguição que aconteceu no dia de Pentecostes, logo após. As viúvas começaram a se multiplicar, o povo não tinha condição de servi-las, por quê? Porque estava tendo morte dos cristãos, e as viúvas começaram a aumentar em números. Aí levantou os diáconos para cuidar delas. Por quê? Porque o povo estava sendo perseguido. O propósito de Deus desse avivamento foi esse. Mas todos os dias o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. O crescimento da igreja foi extraordinário. Após a pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Eles estavam comprometidos com a fidelidade, obediência, ensino a palavra, cuidado com pessoas. Agora imagine, eles estão no upper room, que é numa sala superior, que cabia 120 pessoas. Pedro faz um discurso, agora tem 3.120 pessoas. Vai caber aonde esse povo? Não tem lugar. Manda embora. Não tem como receber todo mundo. Mas a igreja teve estratégias, a igreja se estruturou, a igreja criou processos, a igreja criou missão, criou propósitos, baseado no que Cristo nos deu. Irmão, nós temos cultura de casa, igreja local, nós temos visão de Deus. Para cada pastor, Deus dá uma visão. E ela está baseada no mesmo princípio, no princípio da palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, é o princípio que rege a nossa vida, mas para cada casa Deus tem uma visão. Tem uma religião, uma denominação que as irmãs usam o véu, e elas sentam do lado esquerdo da igreja e os homens sentam do lado direito da igreja. Tem umas que a parede é preta, tem outras que é cura, tem outras que é libertação, tem outras que é palavra. Tem umas mais tradicionais, tem umas mais avivadas. Porque cultura de casa não interfere com a essência do reino. Às vezes nós corremos o risco de entrar em comparações para tentar discernir aquilo que Deus deu para o pastor da igreja.
Deus dá algo para alguém, e esse alguém vai cumprir aquilo que Deus deu. Você pode não se identificar com a cultura, ou não achar que isso assim poderia ter feito assado. Amém. Somos um corpo. Podemos fazer mudanças, podemos reaver algumas coisas, não pensamos iguais, precisamos uns dos outros para tomar nossas decisões. E nós entendemos que nessa unidade Deus acrescenta, tanto em sabedoria, como em revelação e como estrutura. Irmãos, a gente aprendeu muito no passado, né? O sistema fere pessoas, o sistema fere pessoas, o sistema fere pessoas. E fere mesmo, o sistema tóxico. Mas a igreja precisa de sistema. Sabe por quê? Porque sua casa tem sistema. Tem ou não tem? Sua casa tem regra. Deixa seu esposo colocar a botina suja dele em cima da sua cama. Deixa ele colocar a toalha molhada em cima do sofá. Né? A casa tem disciplina, tem cultura, tem organização, tem princípios, tem regras, tem respeito, tem primícia, tem direção. Se a nossa casa individual é composta desses fatores que regem uma estrutura de um sistema onde Deus se manifesta em nós, a igreja também tem o seu sistema. O problema é quando o sistema, ele se corrompe. E aí, em vez dele curar e apontar, ele machuca e fere. E a essência da palavra nos traz sempre de volta a esse princípio. E é aqui no texto que nós precisamos observar como nós estamos caminhando, como nós estamos vivendo. Então nós precisamos nos comprometer com a vida de fidelidade, com a vida de obediência, com o ensino da palavra, com o cuidado de pessoas. O crescimento foi consequência, não objetivo. Não foi objetivo. O objetivo do povo não era crescer. O objetivo do povo era obedecer o que Jesus tinha mandado fazer, gente. Não confunda. Crescimento é natural. O crescimento foi consequência, não objetivo. Isso ensina que uma igreja saudável não busca crescimento a qualquer custo. Ela busca fidelidade, discipulado, cuidado pastoral e formação de novos líderes. Mas não adianta crescer de qualquer jeito. Que cresce de qualquer jeito, cresce deformado. Que cresce muito rápido, cresce deformado. Sabia que aqui nos Estados Unidos, muitas frutas e vegetais são colocadas em estufa de aceleramento para amadurecimento? Por isso que muitas frutas aqui, vegetais, não têm gosto igual aquele que você tira lá da roça. Por quê? Porque ele é industrializado, ele é colocado em estufas para acelerar, para que ele possa ser vendido com mais rapidez. O que é isso, irmãos? São coisas que não são saudáveis. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus estruturar. Eu falei para os irmãos esses dias, para a nossa rede de ministério de pastores, eu vou compartilhar com os irmãos. A nossa igreja tem 8 anos de existência, e nós temos 2 anos de estrutura só. 2 anos de estrutura. 8 anos de existência. Por quê? Porque no começo havia um chamado. Vem, amém, eles vêm aqui. Faz isso, está aqui. Faz aquilo, está aqui. Faz aquilo, está aqui. Faz isso outro, amém. Aí Deus falou assim, agora deixa eu estruturar isso. Agora deixa eu abrir portas. Deixa eu credencializar, deixa eu licenciar, deixa eu confirmar no céu e na terra. Deixa eu levantar hoje pessoas que vão carregar o fardo, como nós vimos aqui no domingo, 6 famílias, 6 casais, 6 famílias que estão compromissados para o cuidado e avanço. O que é isso? Colunas. Olha aqui, 2, 4, 6 colunas sustentando esse lugar. Gente, é profético isso aqui? Vamos espiritualizar tudo? Aleluia, é o que Deus mostrou aqui agora, irmão. Isso aqui é de Deus. Mas, irmão, nenhum negócio dá certo simplesmente com a visão. Tem que ter estrutura, ferramenta de crescimento. Tem que ter maturidade. Não é qualquer um que você coloca. Para levantar o líder, demora anos, gente. Moisés foi 40 anos, Paulo 40 anos. José passou lá no deserto, lá 27, não sei quantos anos.
Os homens de Deus passaram anos, os discípulos 3 anos e meio. Deus não levanta ninguém de qualquer jeito, demora o tempo. Antes da igreja não tinha te nascer, eu vivi 17 anos. 17 anos. A igreja nasceu, vivemos mais 8 anos, 18 anos, os últimos 2 anos, que Deus agora está assim, agora eu vou te dar uma estrutura, porque toda vez que Deus estabelece a estrutura, Deus está construindo algo em cima dela. E esse é o lugar profético onde Deus está nos levando, para vivermos algo grande no Senhor. Quando a igreja vive assim, o crescimento acontece como fruto da ação divina. E para concluir, a saúde espiritual da igreja não depende de estratégias humanas, mas de fundamentos espirituais sólidos. Deixa eu te contar um testemunho para a gente encerrar aqui. Há alguns anos atrás eu fui numa igreja e eu tive uma apresentação de uma implantação de igreja. Muitas igrejas americanas, elas têm um livro de implantação de igreja, que fala tudo que você precisa, toda a estratégia para você implantar a igreja. Essas igrejas americanas, que tem muito campus aqui, ali, aqui, lá, ela tem tudo estruturado num livro. Você pode pegar esse livro e dar para uma pessoa, ele pega o livro, ele lê aquele livro, ele faz tudo que está ali e ele implanta um campus da igreja e assim vai crescendo, como se fosse pequenas células, mas são igrejas. E eu fui numa apresentação de uma estruturação de igreja e ali eu comecei a ouvir um monte de coisa. Eu comecei a ouvir as coisas, eu falei assim, nossa, aquilo ali, gente, não estou fazendo isso ainda. Nossa, eu nem sabia que podia fazer assim, tá? Eu comecei a ver. E aí, isso foi num sábado de manhã, no café da manhã. E aí eu voltei, e aí fui para a igreja domingo, e eu estava assim, minha cabeça estava rodando. Eu falei, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso criar aquilo? Como é que eu posso fazer essa estratégia? Como é que eu posso mudar isso agora? Essa ferramenta tem que vir para cá, essa pessoa vir para lá. E comecei, quando a minha mente já estava cansada de procurar um caminho com a minha própria vontade, o Espírito Santo, em sua bondade, em sua sabedoria, soprou no meu ouvido assim, dizendo assim, você não precisa de nada disso, você precisa de mim. E naquele momento eu esvaziei e falei, eis-me aqui, Senhor. E foi o mesmo Espírito que disse, não agora, que nos estruturou o agora que nós estamos vendo hoje. Não era aquele tempo, não era aquele momento. O Senhor tem nos estruturado hoje para um crescimento. Vamos ficar de pé? Que nós não percamos a nossa identidade primitiva. Basta consultar o texto. Está tudo escrito lá. Já foi dito por Cristo e a casa tem fundamento. Pai, te agradecemos por esse ensino de hoje, pela tua palavra, pela tua revelação, mas acima de tudo, Senhor, pela tua sabedoria. Tu és o Deus que nos revela, que nos ensina, que nos conforta. Tu és o Deus que nos dirige e que nos abençoa. Guarda cada família, Senhor, aqui presente, aqueles que estão online. Guarda esta casa, este lar. Abençoe, Senhor, e fortaleça-nos em tua presença. Pedimos a bênção do Senhor sobre nosso coração. E pedimos a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre cada família. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.